Cada pessoa carrega dentro de si um mundo, carrega dentro de si uma mochila de vida, onde tem muitos registros, muitas experiências e muitas vezes muitas dores, muitas feridas. No meu podcast esse mês eu falei sobre feridas emocionais e quero falar um pouquinho com você nesse vídeo o quanto essas feridas emocionais determinam a qualidade dos nossos relacionamentos. Tem um pressuposto da PNL que fala o seguinte: o mapa não é o território. Esse é o pressuposto da representação, ou seja, cada um de nós representa de uma forma única e subjetiva a realidade que percebe. E quando nós somos bem pequenininhos, lá na nossa infância e mesmo na vida uterina, nós já estamos registrando a percepção que estamos tendo do mundo em que estamos inseridos. E a partir do momento que nós vamos crescendo, muitas coisas ficam na nossa memória emocional. O mapa não é o território. Significa que a forma que eu estou pensando não é a forma que o outro pensa. A realidade, ela não existe. Existe a sua realidade, a minha realidade, a sua realidade. Ou seja, existe a nossa percepção do mundo externo. Só que nós não lidamos com o mundo externo. Nós lidamos com a interpretação que damos para esse mundo. E é por isso que muitas vezes existem muitos atritos nos relacionamentos. Não sei se já aconteceu com você, de você falar com a pessoa: puxa vida, o potencial que você tem, sabe, o que está acontecendo? Por que você não ousa mais na vida? O que está te impedindo? Você tem tudo o que precisa para ousar. E a pessoa está lá com ela mesma: não, eu não sou isso tudo que você está falando, não. Eu não me sinto seguro. O que pode ter acontecido? Eu lido com a forma que eu me vejo. Então, se eu passei por muitas experiências na minha vida e não tratei aquelas feridas que podem ter vindo das experiências que foram impactantes negativamente, ou traumas, ou medos, inseguranças, pode ser que isso esteja totalmente presente no meu agora, bloqueando a minha vida. E acontece muito, eu que atendo casais, muitas vezes a pessoa tem um atrito com o outro. Por quê? Porque ela tem uma representação do outro, às vezes mais otimista do que a própria pessoa tem a representação dela mesma. E se a pessoa não muda a sua representação subjetiva, ela não muda nada na realidade. E é por isso que é importante o autoconhecimento. Qual é a versão de você está entregando nos seus relacionamentos? Essa semana eu fiz uma palestra para pais pelo Zoom. 3 escolas de Salvador se reuniram e eu fiz essa palestra só para pais de adolescentes. E é incrível, muitas vezes o pai que teve uma adolescência difícil, complicada, ele já olha para o seu filho com aquela lente. E por não ser uma fase muito fácil para o adolescente, torna-se menos fácil ainda quando a lente do pai e da mãe já fica rotulando. Ou fase que não passa, ou aborrecência, sabe, essas coisas não ajudam em nada na relação. E muitas vezes o adolescente ele começa a sofrer porque ele não pode pular essa fase. Imagina um pai falando: não vejo a hora de você virar adulto, começar a trabalhar. Ele não está ainda lá. E quanto mais eu reclamo, eu estou dizendo assim para ele: eu não aceito você nesse estágio de vida que você está vivendo. E a não aceitação é a pior coisa que esse adolescente pode estar experimentando. Por quê? Porque significa ele não está inserido, ele não está se sentindo amado, ele está sendo criticado no momento dele que tanta coisa já está mudando na vida dele. São muitas transformações, não é verdade? É muita química no corpo, é muita mudança, é muito hormônio. Então ele precisa de um espaço seguro para passar por essa fase. Por outro lado,
Eu também tive 3 filhos adolescentes na mesma época. Eu sei que não é fácil. Mas quando a gente aprende uma ferramenta como a PNL, o mapa não é o território, nós somos convidados para perceber de que jeito nós estamos representando o outro para nós mesmos. De que jeito eu estou me representando para mim mesma. Quantas vezes, quando meus filhos eram adolescentes, eu achava que ser mãe é chegar gritando, falando, impondo. E na realidade eu conseguia quase nada com eles quando eu agia assim. Depois a gente aprende que tem outro jeito de funcionar. Que é preciso conectar para a relação fluir. É uma frase que eu falo muito, é preciso construir um campo seguro para o diálogo florescer, né? Para o amor fluir. E se eu chego com muita crítica, com muita exigência, eu simplesmente não consigo ajudar aquele adolescente. E sabe o que mais? Estou deixando imprints, registros no mapa dele. Você é um incompetente, você não é aceito, você é isso, você é aquilo. Nessa palestra que eu fiz para os pais, e é uma coisa que eu faço muito, hoje mesmo estou viajando para o interior do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, para fazer outra palestra para os pais, né? O que eu percebi é que ser pai não é mesmo fácil. Nós não fazemos curso para ter uma habilitação. Eu estou pronta para conduzir a vida desse filho. Esse filho que veio a partir de mim e que é uma riqueza tão grande, mas que muitas vezes eu não sei como é que eu mexo com isso, como é que eu vou transformá-lo em um grande ser humano. Veja na empresa, todas as vezes que nós ansiamos, queremos, né, ter um cargo melhor, aspiramos isso, o que acontece? A gente se prepara, a gente desenvolve habilidade, a gente faz cursos, MBA, né? Aqui algumas pessoas vêm fazer PNL para desenvolver soft skills, enfim, nós buscamos nos preparar para isso. Mas para ser pai e mãe, a gente não se prepara, né? É meio que trocar a roda com o carro andando, já viram isso? E aí não é nada fácil, porque nós somos a referência para essa criança, mas nós temos muitas coisas mal resolvidas, e inclusive uma criança interior também que não foi curada. E aí a gente vai impactando, tudo nosso mal resolvido, a gente vai jogando nessa criança, e depois nós olhamos para aquela criança e fala, meu Deus, que menino mal educado. Quando falam isso comigo, eu falo, quem educou? Quantas vezes, só trabalhando o pai e a mãe, eu já tenho condição de ajudar aquela criança. Porque os meninos também sentem que os pais não têm paciência, que os pais não têm tempo, não têm controle emocional. Quantas vezes eu vejo a mãe gritando com a menina, você também não sabe esperar, olha com que tom que a mãe está falando. E o exemplo arrasta, não é isso? O aprender está no fazer, tudo que nós fazemos, de alguma forma, a criança, o adolescente está absorvendo isso. O mapa não é o território. O seu jeito de pensar, as crenças que você tem, esse modelo que você tem de pai e mãe quando você foi filha ou filho, agora está diferente, está assim. Então está no momento de eu respeitar o mapa dessa criança, o mapa desse adolescente. E o que é o mapa? É o que ele carrega, ele faz escolhas, é pelo mapa dele, não pelo seu mapa. Então, ao invés de eu criticar essa criança, esse adolescente, ficar falando, porque você não quer nada com nada, porque na sua idade eu já trabalhava, esse discurso que nada ajuda, o que vai acontecer? Eu vou tá distanciando ele cada vez mais de mim. Mas você já imaginou você ter a curiosidade de conhecer o mapa do seu filho ou filha, de investigar o mapa, de apreciar o mapa, ao invés de falar, ai que mapa difícil esse do meu filho, você fala, vou me preparar para saber mais sobre o que acontece ali. E conhecer o que está no mapa do outro é saber o que está abaixo do iceberg, aquilo que não é visível.
Então, se eu vejo que o outro tem um comportamento muito estranho, ao invés de eu criticar muito o comportamento, eu posso fazer uma pergunta. Eu estou curiosa para saber o que te motivou a fazer isso. Isso a gente aprende na PNL. Fazer perguntas para eliciar, perceber o que tem no mapa do outro e que eu não estou vendo, para que eu possa compreender, porque tudo que o outro faz e tudo que nós fazemos tem esse suporte que está abaixo do iceberg. É isso que sustenta o nosso comportamento. Quantas vezes nós vemos o filho chega em casa chateado com alguma coisa, entra no quarto, bate a porta, e um pai, uma mãe que tem sabedoria não vai gritar por causa do preço da maçaneta ou a porta que pode estragar. Um pai, uma mãe vai querer saber o que está acontecendo no mapa dele. Como foi lá na escola? Às vezes liga para saber. Porque o que fazemos aqui é sustentado por aquilo que está na nossa mochila de vida. E não é só no relacionamento pai e filho, em todos os relacionamentos. Nós começamos a ter atitudes para proteger nossas feridas. Então, por exemplo, se você tem um gestor, um chefe, um líder, né? Não sei se eu posso chamar de líder, aquela pessoa que quer controlar tudo o tempo todo, aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que não escuta ninguém, pode ter certeza que tem uma criança muito insegura aqui, muito medrosa. E às vezes essa atitude de arrogância está presente porque essa pessoa quer proteger essa ferida. E tudo mais que nós vimos acima do iceberg, lembre-se, o iceberg é só uma ponta. O mapa está aqui embaixo. O mapa é a minha história de vida, são os meus valores, minhas crenças, minhas dores. E tudo isso vai interferir na minha forma de agir. Por que é importante o autoconhecimento? Repito, porque você vai mergulhar profundamente dentro de você. Você vai entender qual é a dinâmica interna que você utiliza para responder às situações do mundo externo, da forma que você responde. O mapa não é o território. O mapa, ele te ajuda a fazer escolhas, mas nós podemos mudar o mapa. Às vezes nós estamos com um mapa muito estreito, muito pobre. Olha na sua vida. Quando você tem um conflito nos relacionamentos, o que você faz? Perceba que você deve ter um padrão de comportamento que se repete se você não para refletir, para ampliar a sua consciência sobre o que acontece com você, para fazer uma psicoterapia ou para fazer um treinamento de autoconhecimento. Vocês sabem o quanto eu acredito nisso. Mudei toda a minha vida a partir disso. Né? Então, para eu passar pelos desafios dos relacionamentos, eu preciso primeiro reajustar meu mapa, tirar da minha mochila de vida aquilo que eu carrego e que não é meu. Feridas emocionais que minha mãe trouxe, ou meu pai, e que eles trouxeram também, né, dos pais deles. Às vezes eu estou repetindo padrões. Já ouviu falar? Às vezes a pessoa fala assim, família de sangue quente, família impaciente. Não precisa ser assim. Na relação, quando você sente que não está tendo um resultado, que é o que você gostaria, para um pouquinho. Comece a se perguntar qual foi o gatilho externo que me tirou do eixo. Isso é meu. Qual é a ferida que está aqui, que não foi curada? E qualquer esbarrãozinho ali, como esse vento, né? Vem e tira tudo do lugar. Eu posso ficar mais atenta a isso. Eu posso começar a acolher, perceber dentro de mim qual é o movimento que acontece. Ninguém nem nada pode interferir no meu mapa de mundo, a não ser que eu dê autorização, a não ser que eu queira. Mas estar com o mesmo mapa da infância e querer ter uma vida com comportamentos maduros, responsáveis, é impossível. É necessário nós buscarmos reorganizar todo esse mapa, curar essas feridas, perceber
as nossas atitudes, muitas vezes motivadas pelo medo, pela raiva, atitudes que nós não temos vontade de aplaudir depois. O mapa não é o território, a bula não é o remédio, o cardápio não é a comida, mas nós podemos mexer no cardápio, sugerir outras coisas, rever a bula, ver se aquilo realmente é algo que nós queremos naquele momento, consultar o médico para saber esse remédio mesmo, ele não tem efeito colateral, e podemos olhar no nosso mundo interno, o que nós estamos fazendo que está tendo efeito colateral, que é o seguinte, quando nós agimos de um jeito em que criamos dentro de nós um mal-estar muito grande. E isso nós percebemos muito na relação com o outro. Seja você como filha, como mãe, como pai, seja você com seu cônjuge, o tempo todo nós estamos refletindo no outro as questões mal resolvidas do nosso mapa. E aquilo que nós reclamamos no outro é simplesmente algo que nós precisamos mudar em nós. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Nós chamamos isso na PNL de meta-espelho. Aquilo que eu estou projetando no outro, muitas vezes, é o reflexo de algo que não está curado em mim, não está resolvido em mim. Às vezes é até importante, sabe, a gente colocar um tapume. Estou em reforma para melhor te atender. Quantas vezes a gente vai para um relacionamento e nós nem estamos inteiros, nem acabamos de curar o relacionamento anterior e já estamos indo. Eu costumo falar que eu casei com o mesmo homem milhares de vezes, porque quem me acompanha sabe, eu estou com meu companheiro desde os meus 17 anos. E hoje nós estamos aí juntinhos. Parece que a cada momento eu busco uma Luísa nova para relacionar com o meu companheiro e vice-versa. Porque a gente decidiu de verdade trabalhar nossas questões e não ficar com aquela historinha, você não serve para mim. Muitas vezes aquela é a pessoa certa para que eu desenvolva habilidades no meu mapa, para que eu faça mudanças que são necessárias para poder ter um relacionamento mais harmonioso com o outro. O mapa não é o território. O que você pensa, o que você fala, é a partir de uma percepção. E muitas vezes essa percepção está obsoleta. Como seria você limpar a sua lente, tirar as crenças limitantes, descartar o que tem no seu mapa, na sua mochila de vida, que não te ajuda, e poder viver uma vida que realmente vale? Essa é a minha sugestão para você. E se porventura você quer aprofundar nisso, me deixe saber. Vai lá no meu Instagram novo, luisalopes.pnl, porque lá você vai encontrar todos os dias muitas pílulas de autoconhecimento e muita coisa para melhorar a sua relação com você mesmo e com o outro. E se quiser aprofundar em cursos, workshops, para que você cure as suas feridas emocionais, para que você saiba gerenciar suas emoções, para que você viva melhor os seus relacionamentos, saiba que é isso que eu faço. E já tenho uma jornada de quase 30 anos desenvolvendo pessoas. E sou talvez a maior testemunha disso, porque o que eu já busquei de uma Luísa nova no meu mapa é algo que é impressionante. E o caminho do autoconhecimento, ele tem sim um ponto de partida, mas não tem ponto de chegada. Eu continuo nesse processo, buscando a minha melhor versão. Então, se fez sentido para você, curta, compartilhe. E se você ainda não assinou meu canal, faça isso. E toque aí nesse sininho, porque toda semana tem conteúdo novo. E dessa forma você será avisado. Um beijo carinhoso